Bom, bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aqui ao assunto lipídios do capítulo 26, importante classe de compostos orgânicos, né? Tem uma função muito eclética, né? Os lipídios. Vemos que tem as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, são uma classe de biomoléculas importante. Temos os carboidratos, que são polímeros de unidades de açúcar, monossacarídeos, disacarídeos, né? Glucose, frutose, né? Ribose, galactose, né? E temos os ácidos nucleicos, que são polímeros de nucleotídeos. Então são estruturas mais fáceis de entender, por serem polímeros, né? Agora, os lipídios é outra classe de biomoléculas, né, orgânicas que são mais diversificadas em sua estrutura e também em suas funções. De uma forma geral, elas podem atuar como estruturalmente, como hormônios, como constituintes de membrana, né, como coenzimas, por exemplo, a vitamina K, a vitamina D, a vitamina E, né, são todas lipossolúveis, são lipídios. A vitamina A, né, a vitamina E, a vitamina K, são aí coenzimas, já falamos sobre elas no capítulo sobre coenzimas. Então, é bem diversificado. As prostaglandinas são também lipídios, né? Os terpenos são lipídios. Os triglicérides, né? São triglicerídeos, os óleos, gorduras, né? São lipídios. Então, é bem diversificado. A gente começou a falar sobre esses compostos. Vamos dar aqui uma continuidade. Tem também os hormônios esteroides, né? Que tem os hormônios femininos, masculinos, né? Os androsterona, testosterona, né? Temos aí a progesterona, responsável pela manutenção da gravidez, do ciclo menstrual. Então, são todos lipídios, né? Então, vamos ver aí, né? Inclusive o colesterol também, que está aí representado. E na natureza encontramos aí óleos, gorduras, né? As gorduras, as ceras, né? Também são lipídios, né? As ceras são ésteres, né? De ácidos carboxílicos, né? De ácidos graxos, ou seja, um éster, né? O éster normal que conhecemos é normalmente um ácido carboxílico e um álcool, né? Só que no caso aí das ceras, o ácido é um ácido graxo, né? Um ácido carboxílico de cadeia longa, 30 carbonos, por exemplo. A cera de abelha, me parece que o ácido tem 30 ou 32 carbonos, e o álcool também um álcool longo, de 30 carbonos. Então, é um éster, né? Com 60 átomos de carbono, né? Então, são ceras. As ceras são isso, ésteres de álcools de cadeia longa, ácidos graxos, né? Os ácidos graxos são normalmente em 12 carbonos, acima de 12, né? E um álcool longo, de cadeia longa, também com 30 carbonos, né? No caso da cera de abelha, por exemplo. As gorduras e os óleos são triglicerídeos, né? É como está representado aí, são triglicerídeos. São triésteres do colesterol, né? São triésteres da glicerina, ou do glicerol. É por isso que fazemos os exames aí de triglicerídeos, para saber como está o nível de gordura, né? Nada mais é do que óleo. O óleo e a gordura, a diferença basicamente é que um é sólido, né? No caso, as gorduras são sólidas, podem ser de origem animal ou vegetal, e os óleos são líquidos, né? Os azeites. Existem os óleos, né, fixos, né, que são esses óleos de soja, de milho, né, usados para culinária, para fritura. E existem os óleos essenciais, que são óleos que têm odor, né, que provém das plantas.
são óleos essenciais, no caso são voláteis, né? Não são fixos, né? Se você pingar um óleo essencial numa folha de papel de filtro, né? Ele vai evaporar com o tempo. O óleo, enquanto o óleo fixo, né? O óleo de mamona, o óleo de soja, esse é um óleo fixo, ele não evapora. Então, é diferente, mas eles são também lipídios, enquanto que os óleos essenciais normalmente são terpenos também. Os terpenos são uma classe muito vasta de lipídios, né? E entre os terpenos está, né, os hormônios dos esteroides, né? Que também é uma vasta quantidade de compostos aí com diversas atividades. Bom, vamos lá. Vamos falar desses importante classe de compostos aí. Dando continuidade, portanto, temos aí as prostaglandinas. Elas são chamadas assim porque a princípio foi, né, estudada e foi encontrada nas glândulas da próstata, me parece que de ovelhas, né? E daí, por ter sido encontrado, né, nas próstatas, deu-se o nome de prostaglandinas, mas depois descobriu-se que essas substâncias são produzidas por todas as células do nosso organismo, com exceção, lógico, dos glóbulos vermelhos, né? E foram assim desenvolvidos, né, criados os glóbulos vermelhos especificamente para transportar hemoglobina, oxigênio. Então, não tem uma célula diferenciada. Mas todas as outras células do corpo produzem, né, prostaglandinas. E as prostaglandinas são um vasto, né, repertório de atividades aí, desde a pressão arterial, né, agregação plaquetária, inflamações, né, todos os processos inflamatórios têm prostaglandinas envolvidas, para proteção do estômago, né, são vasos gastroprotetores, né, também da dor, da febre, né, da inflamação. Tem uma série de atividades, inclusive o ciclo, né, de vigília e sono, elas que causam esse despertar, né, que causa aí uma situação de alerta, né, atuam como hormônios aí que causam essa ativação, né, do ciclo de vigília, né, e sono. E elas são, né, basicamente constituídas por esse esqueleto, que todas elas terão esse esqueleto básico aí. Um ciclo de 5 membros, né, um ácido carboxílico, essa cadeia do do ácido carboxílico aqui, são 7, sempre com 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a numeração começa pelo carbono desse grupo carboxy aí, né, desse grupo carboxílico. Então começa numerado aqui, porque as prostaglandinas, essas moléculas, todas elas vêm do ácido araquidônico. O ácido araquidônico é uma molécula, né, um ácido carboxílico, um ácido graxo, né, com algumas insaturações. Já foi visto isso daí, já apresentamos o ácido araquidônico aí anteriormente. Parece que tem 3 ou 4 insaturações. Então tá aí, ele fecha aqui, formando um ciclo de 5. Esse ciclo de 5 ele está em trânsito, tá vendo? Enquanto esse hidrogênio está para a nossa direção, o outro hidrogênio está para trás do plano da tela, né? Então esse daí é o esqueleto, ele está nessa ligação em trans aí. O que diferencia uma prostaglandina de outra prostaglandina é o número de insaturações, por exemplo, que vai haver nessas cadeias, também o número de hidroxilas e carbonilas, né, presentes. Vamos ver isso em detalhes, mas sempre tem esse núcleo, essa estrutura básica aqui. 12 carbonos, né, são 7 aqui, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, mais 8 aqui, 7 na cadeia carboxilada, 8 na cadeia não carboxilada, mais 3, né, 4, mais 5 aqui no ciclo. Então, são 5 com 8, 13, com 8, 13, com mais 7,
20 carbonos, né, no total. E todas elas têm uma nomenclatura que a gente vai ver aí que é do tipo PGX. Esse X é a classe de prostaglandina correspondente. Vamos ver aí como elas são nomeadas. Aqui as diversas classes de prostaglandinas. As prostaglandinas A, B e C, todas elas são carboniladas, né? Tem um grupo carbonílico na mesma posição aqui. Todas elas têm, e tem uma insaturação no anel. Notem que todas elas têm uma insaturação. Aqui é um sistema, inclusive, alfabeto insaturado, aqui também é alfabeto insaturado e aqui não. Todas elas, como foi falado, o anel aqui é em trans, né? Os hidrogênios do anel aqui estão em trans. Então a A, B e C são carboniladas e com uma insaturação no anel. Pronto, isso aí são as do tipo A, B e C. O que diferencia a né, as diversas prostaglandinas A são as insaturações que vão haver na cadeia lateral, né? Naquela cadeia de 12, de 7 e de 8 membros. Né? É ali que pode haver diferenças. A prostaglandina D, ela já se introduz um grupo hidroxi. Notem que o hidroxi ele pode sofrer uma desidratação e se converter, por exemplo, com a saída de uma molécula de água, de um grupo hidroxi, formar uma insaturação, né? Formar um sistema alfabeto saturado. É uma reação relativamente fácil de ocorrer. As desidratações acontecem com facilidade no laboratório. Então, no meio orgânico também deve ser algo viável. Então, note aí, o D e o E, né, as prostaglandinas D e E, já possuem, além da carbonila, um grupo hidroxi. Note que aqui no A, B e C, então, elas possuem uma carbonila e uma insaturação. Aqui, no caso, a D e a E possuem a carbonila ainda, mas já não possuem a insaturação, possuem grupo hidroxi. Como já foi dito, esses grupos hidroxi podem sofrer desidratação e formar uma insaturação, formar um sistema alfa-beta insaturado. Então é isso aí. Agora, sempre, né, com os seus, são 7 carbonos aqui em uma das cadeias, né, que liga o grupo carboxílico, e mais 8 na outra cadeia. Né? E aí pode haver insaturações nessa cadeia, né? Como aqui no caso tem uma insaturação. O número de insaturações na cadeia é esse subscrito aqui, né? Essa aqui é a prostaglandina do tipo E, porque tem uma carbonila e um grupo hidroxi. E tem uma insaturação, por isso tem esse umzinho aqui. E aqui também, né? Aqui uma outra prostaglandina E, só que tem agora 2 insaturações, né? Aqui tem um e aqui tem outra. Então é E2, né? Esse aqui é E1 porque só tem uma insaturação. E finalmente as prostaglandinas F são prostaglandinas que não possuem carbonila, mas possuem 2 hidroxilas. Né? Então, notem 2 hidroxilas. Se essas 2 hidroxilas estão para o mesmo lado, ou digamos assim, as duas para frente do plano do ciclo, e o ciclo forma, esse ciclo de 5 membros aqui, né, ele forma um plano. Então você pode estar para frente do plano, né, ou para trás do plano. Se essas hidroxilas estão projetadas para trás do plano, ambas, né, ou ambas estão projetadas para frente do plano, elas são chamadas cis. Agora, se tem uma hidroxila projetada para trás do plano do ciclo e outro projetado para frente do plano do ciclo, ou vice-versa, elas estão em trans. E para dizer que uma está em cis ou trans, se usa alfa e beta. Então, além de ter aqui, no caso, esse caso aqui do prostaglandina F, é F porque tem 2 hidroxilas. Né? Se tivesse uma carbonila e uma hidroxila, seria do tipo E. E assim por diante. Então essa daqui é do tipo F, porque tem 2 hidroxilas. Só que ela tem 2 insaturações, né? Como estamos vendo aqui, 2 insaturações. Então esse subscrito aqui é 2, significa 2 insaturações. E esse N aqui, na verdade, é para dizer se é alfa ou beta. No caso aqui, é do tipo alfa quando tem os dois do mesmo lado, né? Cis, né? 2 hidroxilas do mesmo lado é cis. Se as 2 hidroxilas, uma das hidroxilas está de um lado e a outra do outro, é do tipo beta, né? Trans. Então é para essa informação. Então agora, quando alguém falar
que tem aí uma prostaglandina E2 ou F2-alfa, né? Já dá para ter uma ideia de como é essa estrutura. Inclusive, algum exercício que pode aparecer, você já pode dizer que ela é do tipo PGE, PGB, né? Prostaglandina C, e daí você dirá também se ela é do tipo E2, E1, né? Pelo número de insaturações que vai haver. É fácil de localizar, certo? Então, está aí a nomenclatura das prostaglandinas. A biossíntese das prostaglandinas, elas partem aí do ácido araquidônico. Estávamos falando aí que o ácido araquidônico é poliinsaturado, realmente ele tem 4 insaturações, né? 4 insaturações aqui. E notem que as insaturações não estão conjugadas, né? Para estar conjugadas, deveria ter uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, né? Isso que é conjugado. Aqui não. Tem uma dupla, uma simples aqui, formando o V, né? Descendente, e uma outra ligação simples ascendente aqui. Então, esse Vzinho aqui são duas simples, né? Teria que ter só uma simples. Daí vem a dupla, depois novamente uma simples e outra simples. São duas simples. Então, essas duas simples aí que separam duas insaturações, elas são do tipo metileno. O carbono metilênico aqui está separado, ele está em sp3, certo? Ele está separando dois carbonos sp2. Tem um sp2 aqui nesse canto e o sp2 da dupla do outro lado. Então, esses grupos metilenos aí que isolam, que estão isolando, né, as insaturações. Se não tivesse esses grupos metilenos aí separando, haveria um sistema conjugado, simples, dupla, simples, dupla. E esses sistemas conjugados, como sabemos, confere cor, né? As moléculas que têm esses sistemas conjugados normalmente são coloridos. Então, esses compostos não são coloridos, por isso mesmo. A primeira coisa que acontece é a enzima responsável pela conversão do ácido araquidônico em prostaglandina, na verdade é uma enzima com duas, né, subunidades catalíticas aí, duas subestruturas, né, que são duas funções. Ela tem uma atividade ciclooxigenase e uma outra atividade hidroxiperoxidase. Então ela faz duas conversões. Ciclooxigenado também é chamado de COX, né? COX-1. E existe dois tipos, né? Duas classes. Aliás, já se descobriu uma terceira. A COX-1, que é responsável pela síntese, né, normal das prostaglandinas, como estamos vendo aí, descrito. E tem a COX-2, que essa daí já é uma enzima que produz também essas prostaglandinas da mesma maneira, só que ela atua só em situações de resposta a alguma patologia, no caso aí artrite reumatoide, algum processo inflamatório, né? Anormal. Né? Existe a produção normal, portanto, das prostaglandinas por todas as células do corpo, e existe uma produção extra em situações patológicas, que é promovido pelas COX-2. Então, quanto a COX-1, né, a ciclooxigenase, né, a enzima responsável pela produção dessas prostaglandinas, né, existe a 1 e a 2. E a 1, ela atua normalmente, produz as prostaglandinas necessárias ao bom funcionamento do organismo, né, uma função generalizada aí nas células do corpo. Agora, a COX-2 não, ela só entra em atividade em resposta, né, a alguma patologia, como artrite reumatoide, algum processo inflamatório, crônico, né, ou agudo, enfim. Então, existe uma terceira, né, que foi descoberta recentemente, mas é uma ciclooxigenase que está presente mais nos neurônios, né, nas células nervosas, que é um tipo um pouco diferente, mas são muito idênticas, a diferença é muito pequena, parece que é apenas a questão de um intron ali, né,
que está presente aí no gene responsável, né? Esses introns aí são normalmente considerados DNA lixo e tal. Bom, aqui, então, como que acontece a atuação? Vamos ver a questão química, né? Que é a que nós vamos nos concentrar. Aqui nós temos os hidrogênios de um grupo metileno. Justamente nessa posição aqui, nos hidrogênios metilênicos, né, nos carbonos sp3, que separa dois carbonos insaturados, né, sp2, o carbono sp2 de um lado, o carbono sp2 do outro. Aqui tem um sp3 no meio. Esse carbono sp3 ele é mais reativo, porque se você conseguir convertê-lo também em um carbono sp2, o sistema todo fica conjugado. Esses sistemas conjugados são estáveis. Sabemos aí então que é mais fácil tirar um hidrogênio dessa posição, porque o radical, né, e essa vai ser uma reação radicalar, que é diferente, um pouco diferente das reações comuns, né, do tipo iônica, né, em que se forma íons. Nesse caso não, se forma radicais, né? É retirado um hidrogênio daqui, e a ruptura da ligação do hidrogênio com o carbono é do tipo homolítica. Homolítica quer dizer que é uma lise em que cada elemento da ligação fica com seu hidrogênio, com seu elétron. Né? O carbono fica com seu elétron, formando um radical, o hidrogênio fica com seu elétron, formando outro radical. Então é uma partição igual, né? Por isso que é homo. Né? Particionado igualmente, cada um dos elementos fica com seu elétron. Não há é diferente da ruptura heterolítica, em que um dos elementos fica com os dois elétrons da ligação e o outro fica sem nada, daí forma íons. Né? Então, quando a ruptura da ligação é homolítica, cada um dos elementos que compõem a ligação fica com um dos elétrons, né? E a partição é igual, né? Igualitária. Então, homolítica e heterolítica. E aqui no caso acontece então essa ciclooxigenase, ela quebra, né, rompe aqui a ligação de um dos hidrogênios, forma um radical, e ele atua justamente nesses carbonos metilênicos aqui entre as insaturações, porque os elétrons podem ficar deslocalizados aqui, né? Não foi desenhado as estruturas de ressonância, mas esse radical fica circulando pelos 5, né, pelos 4, igualmente aqui distribuído pelos outros carbonos pelos 5 carbonos aqui do sistema conjugado. Por isso que é fácil de retirar um hidrogênio daí, porque o radical que se forma será estabilizado por ressonância. Se você tirar um hidrogênio de outra posição, o radical fica fixo naquela posição ali. A carga, né, da instabilidade de um radical não fica distribuída dentro de vários carbonos, fica só localizado sobre o carbono que perde o hidrogênio. Nesse caso, não. Né? Vemos aqui que uma ruptura nessa posição tem ressonância aqui entre os diversos carbonos, aqui, os 5 carbonos, né, que compõem as ligações. Então é por isso que é ali que ocorre a ruptura homolítica. Bom, uma vez que... Como que se ocorre essa ruptura? Provavelmente já vimos a vitamina B12, né, lá em coenzimas, no capítulo anterior, capítulo 25, que trata de coenzimas. Vimos como pode haver, né, a catálise, né, com assistência da coenzima, né, a vitamina B12, que tem um cobalto dentro de um sistema do tipo aí porfirínico, né? Tem um cobalto com um estado de oxidação mais 3, ele está em estado com 3 cargas positivas ligado a um carbono, daí ele é o responsável por a geração de radicais. Não sei se venha a ser esse o caso aqui com a ciclooxigenase, mas é um exemplo de geração de radicais, né? Coenzimas que atuam aí na formação de radicais. Uma vez que tenha formado um radical, né, nessa posição, aí também necessita, né, como um oxigênio, uma molécula de oxigênio,
As moléculas de oxigênio são eletrofílicas porque o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, né? É oxidante, ou seja, ele gosta de capturar elétrons. Né? Todo agente oxidante, né, retira elétrons. Então, o oxigênio é o elemento, né, por definição, o agente oxidante mais comum. Então, ele vai retirar os elétrons, né, do sistema aqui. Ele vai se ligar, vai se formar, né, um radical peróxido aqui, né, e ele vai se ligar aqui na posição, na extremidade, né, vai ficar ligado aqui, ó, né, vai ficar formado aqui. Então, essa molécula de oxigênio se liga nessa posição, porque há movimento aqui, esse sistema está conjugado, uma hora né, o radical está na posição externa, terminal aqui, outra hora está no meio, outra hora está circulando. Então, o oxigênio vai se ligar aqui nessa posição, vai perder outro hidrogênio, né, por ligação homolítica, e vai formar outro radical aqui sobre o segundo oxigênio, né, vai perder. Aliás, ele não perde, né, ele já entra só sem os hidrogênios mesmo. Ele se liga aqui e forma um radical. E olha que interessante, esse radical peróxido, né? Peróxido porque tem uma ligação simples, oxigênio é um peróxido. Ele vai atacar aqui, né, a posição. Notem também outra coisa importante na hora de nos referirmos aos carbonos dessa estrutura. É bom, né, se quiser nomear, começar a numeração sempre a partir do carbono carboxílico aqui, é o número 1. Tá? Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria o carbono 9, esse aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vai se ligar no carbono 9. Né? O radical se quebra aqui, se forma a ligação. São quebras homolíticas, tá? Essas duplas ligações se quebram, né? Um elétron vem para cá, o outro elétron vai para o centro. Aqui, essa dupla ligação, um elétron vai para a direita, aqui outro elétron vai para, né, vem para a direita, aqui um elétron vai para a esquerda, e aqui um elétron se encontra com o elétron que vem em cima para formar a ligação que fecha o ciclo de 5. Ao mesmo tempo que um elétron aqui vem, um elétron da dupla ligação para formar, né, um sistema peróxido aqui. Esses sistemas peróxidos costumam ser instáveis, né? As ligações simples oxigênio-oxigênio são instáveis, costumam se romper com facilidade. Então, se forma aí essa primeira estrutura, que é um hidroperóxido, né? Um peróxido aí, e inclusive aconteceu mais um ataque aqui, né? Durante o processo de fechamento, houve também mais um ataque de um grupo hidroperóxido aqui na posição 9, que seria 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, posição 16 por aí, carbono 16 aqui. Então se formou aqui um ataque nessa posição, formou um hidroperóxido aqui. Essa aqui é a estrutura básica a partir da qual se formam todos os outros prostaglandinas, a partir dessa estrutura aqui. Ou seja, a partir de várias etapas aqui, a prostaglandina H, né, elas podem se converter em tromboxana ou pode se converter em prostaciclina. Os tromboxanos são uma classe de substância que tem um ciclo de 8 membros, de 6 membros aqui, não é mais 5, né, 6 membros. Esse aqui é um anel do tipo piranosídico, né? Não é um anel de 5, mas é um anel de 6 membros aqui. E ele é responsável pela formação dos coágulos, né? Ele promove a coagulação sanguínea. Enquanto que a prostaciclina, que é outra variante aqui, que pode ser sintetizado também, a partir da prostaglandina H2, já é um sistema pirânico, né, fundido aqui com outros ciclos de 5 membros. E esse daqui, as prostaciclinas, elas são responsáveis já pela... já é o contrário, não é efeito contrário. Enquanto um promove a agregação plaquetária, ele é um desagregador plaquetário, né, faz o efeito inverso.
inclusive em termos de pressão, né? Um tende a aumentar a pressão, outro diminuir a pressão. Então, o equilíbrio dessas duas substâncias no organismo é que promove a homeostase, né? o correto o correto metabolismo aí, controle, né, de pressão sanguínea, a homeostase do sangue. E a síntese dessas duas substâncias são controladas certamente por enzimas aí, que promove regula a concentração esses dois são como hormônios, né? São dois hormônios aí que atuam para controlar a pressão arterial, a coagulação sanguínea, né? E também, né, através da abertura desse grupo epóxido aqui, né? Aqui também há a abertura existe uma enzima chamada hidroperoxidase, que primeiramente quebra o grupo hidroperóxido. Se vocês viram lá atrás, quando falamos do processo de rancificação das gorduras dos óleos, né, foi falado que o oxigênio do ar atua sobre as insaturações, isso aí não é novidade, já mostramos essas reações anteriormente. E o processo é idêntico, exatamente essas mesmas reações aqui. O oxigênio do ar vai atuando na margarina, nas gorduras, né? E vai causando aí um processo de oxidação natural, apenas pelo efeito do oxigênio atmosférico. E aqui nós vemos essas mesmas reações que vimos lá anteriormente, né, do processo de rancificação, agora catalisado por enzimas, né, também usando radicais peróxidos, né, até formar esses hidroperóxidos aqui que estamos vendo aqui, um hidroperóxido de um lado e um peróxido do outro. Esse hidroperóxido, vimos lá atrás também que ele se hidrolisa para um sistema hidróxi, né? No caso aqui para dar a prostaglandina H2. Essa prostaglandina H2 é que é onde dá origem a todas as outras prostaglandinas. Então tá aí, seria isso. Esse aqui é uma PGE2, porque prostaglandina do tipo E, que ela tem uma carbonila e um hidróxido, né? Essas que tem uma carbonila e hidróxido, elas são do tipo E. Então PGE2. E tem duas, 2 por quê? Porque tem duas insaturações aqui, né? Nas cadeias, né? Duas insaturações é 2. Tá aí a biossíntese. E a aspirina, ele é um anti-inflamatório importante justamente porque ele atua na ciclooxigenase. Só que ele atua tanto na ciclooxigenase 1 quanto na 2, certamente na 3 também. Ela causa a transesterificação, né? O ácido acetil salicílico, o grupo acetil é esse grupo amarelo aqui. E se a gente tirar esse grupo, né, esse grupo acil aí, nós temos apenas o ácido salicílico aqui no fim. Né? Ácido salicílico é esse daqui. Ácido acetil salicílico está o grupo acetil ligado aqui. Então, ao ocorrer uma transesterificação, lá no ciclo, né, no sítio ativo, né, da enzima, acontece que lá no sítio ativo tem um resíduo de serina. Sabemos que a serina tem um grupo hidróxi, né? E esse grupo hidróxi, que é um álcool, na cadeia, né, do sítio ativo, acontece uma transesterificação com o AS, né, que seria a aspirina ou acetil salicílico. Então, transfere o grupo acil para a hidroxila, né, da serina, daí forma uma acilserina aqui, né, um éster. E daí a enzima fica inativada, né, enzima inativada. É isso que faz a aspirina. Mas o problema da aspirina é que ela também atua na COX-1, na COX-2. Né? O ideal é que ela se atuasse na COX-2. Por quê? Porque a COX-2 é uma enzima, né, que atua, né, em processos inflamatórios, né, artrite reumatoide, né, em processos inflamatórios em situações patológicas, enquanto a COX-1 ela é mais de atuação normal do organismo, é necessária. Então, se a pessoa
fica tomando muito anti-inflamatório, do tipo não esteroidal, né? Os esteroides têm atuação, então, também são anti-inflamatórios, mas é outra classe de anti-inflamatório. Então, esses daí são ditos anti-inflamatórios não esteroidais, né? O AS é um deles. E a pessoa que toma esses anti-inflamatórios acaba tendo problema gástrico, por exemplo, porque as prostaglandinas têm a atuação gastroprotetora. Então, a fato de você ficar tomando anti-inflamatórios aí, pode acontecer problemas gástricos, né? Depois, recentemente se desenvolveu outros tipos de anti-inflamatórios, que também não esteroidais, que apenas se une ao COX-2, né? Especificamente, mas também apresentaram outros efeitos colaterais, né? Problema no coração, né? E outras coisas mais aí. Então sempre estamos em busca de anti-inflamatórios que atuem, né, na inflamação, né, no processo inflamatório, mas não tenha efeitos colaterais indesejáveis. E é sempre um desafio na indústria farmacêutica, dos pesquisadores, desenhar moléculas que tenham mais especificidade e menos efeitos colaterais. Está aqui o mecanismo, né, pelo qual o AS atua. Ele também acaba atuando no sistema de coagulação sanguínea, né, tornando o sangue mais fluido, né, aumentando e dificultando a coagulação. E isso pode ser um efeito benéfico para casos de ataque do coração, né, um problema aí de uma trombose, né, um problema aí de infarto do miocárdio, porque pessoas que estão com as veias, né, os vasos sanguíneos obstruídos, o fato de tomar AS aumenta, né, ajuda a aumentar a fluidez e reduzir a formação de trombos, né? Então, muitas vezes é recomendado tomar um AS ao dia para algumas pessoas que têm esse tipo de problema de saúde. E certamente tem os efeitos colaterais para quem já tem alguma dificuldade coagulatória aí também, né? Bom, agora vamos falar dos terpenos. Os terpenos são, né, compostos que são formados por múltiplos de 5, né, de 5 átomos de carbono. Normalmente 10 é um monoterpeno, já começa com 10, que são dois múltiplos de 5. Depois 15, que é sesquiterpeno, depois vem 20, né, de terpeno, depois 30, 25, 30 e assim por diante. Então são sempre múltiplos de 5. Eles são moléculas, portanto, com 10, 15, 20, 25, 30, né, até 40 átomos de carbono. Eles foram feitos pela junção de unidades de isopreno, né? Na verdade, não é exatamente um isopreno, né? A gente vai ver isso, mas é como se fosse um isopreno. Os terpenos que contêm oxigênio são algumas vezes chamados de terpenoides, né? Então, terpeno não tem oxigênio, terpenoides possuem oxigênio. Aqui está, então, a unidade isopreno. Ela é desenhada assim, isopreno seria um butadieno, né? Butadieno, a cadeia principal é 4, butadieno. Metil 2, butadieno, carbono 1, carbono 2, 3, 4, né? A cabeça é onde está a ligação simples, a extremidade próxima da grupo metilo aqui. E a cauda é onde está o outro, né, grupo em saturação terminal aqui. Então, para facilitar a identificação das unidades, né, de como elas estão ligadas, se chama essa cabeça a extremidade mais próxima da metila e a cauda onde está a insaturação terminal aqui. Então, duas unidades ligadas, né, a cauda de um aqui, está aqui a cauda, né, com a cabeça do outro aqui, né? A cabeça é essa aqui. A cabeça estaria aqui, né?
Aqui estaria a cabeça de uma unidade, aqui estaria a cauda da outra unidade. Esse carbono é o carbono da cauda, que seria esse carbono aqui. E esse carbono aqui é o carbono da cabeça, que seria o carbono de outra molécula que estaria aqui. Então, é sempre uma ligação cabeça-cauda, e essas ligações cabeça-cauda pode envolver várias unidades. Para ser um monoterpeno, tem que ter pelo menos 10 carbonos, tem que ter 2 unidades de isopreno, porque uma unidade de isopreno não forma uma estrutura terpênica assim característica, são apenas 5 átomos de carbono. Então, terpenos mais simples, né, necessitam pelo menos 2 unidades, pelo menos a grande maioria deles, né. Um terpeno com 5 unidades de carbono talvez seja uma coisa que não se considera, né? Então, esqueleto de carbono de 2 unidades de isopreno com uma ligação entre a cauda e uma cabeça para formar um monoterpeno. Um monoterpeno são 10, né? São 10 carbonos. São 2 unidades de 5, 2 unidades de isopreno. Então, aqui, se pegarmos 3 unidades de isopreno, teríamos 15, né? Notem como foi aqui, a ligação da cauda com a cabeça, cauda com a cabeça, formou o alfa-farneseno. Notem que as ligações duplas acabam havendo aí uma modificação de posição. Aqui tem a dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Depois aqui se junta 2 simples, né? Uma simples, outra simples, aqui na hora que se forma a ligação. Então são 2 simples. Aqui de novo, quando se forma essa ligação, são 2 simples, né? Então as ligações não ficam sempre alternadas. O local onde acontecem as conexões, teremos 2 ligações simples, né? Então, aqui onde tem 2 ligações simples, essa simples e a outra simples é um lugar de união de uma unidade cabeça-cauda. Aqui também uma simples, outra simples é outro local de união cabeça-cauda. Dessa forma, obtemos aí um sesquiterpeno, são 15, né? Sesquiterpeno são 15, 20 de terpeno. Sesquiterpeno encontrado na cobertura graxa da casca da maçã. Então, é uma proteção, né, da casca da maçã para evitar aí alguns insetos que são prejudiciais. Elas são dá aquele brilho característico, né, da casca da maçã. Temos aqui também 2 unidades cabeça-cauda. Agora, nem sempre a unidade é uma unidade não oxigenada. Pode haver uma dessas unidades pode estar oxigenada, como vemos aqui. Ó. Essa daqui está oxigenada. Em vez de ter uma segunda insaturação simples, temos uma insaturação carbonílica aqui. Também pode acontecer, né? Mas continua tendo 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Continua sendo 5 e aqui também 5. Né? E daí faz uma ligação cabeça-cauda, nós temos aí a carvona. A carvona é o óleo de hortelã, é um monoterpeno, porque são 10, né? 10 carbonos, é um monoterpeno. Um terpeno com 5, né, é difícil de imaginar, né? Então, já começa com monoterpeno. Então, monoterpenos são sempre 2 unidades de isopreno. Daí eles podem se ligar de diversas maneiras, né? Algumas unidades podem estar ou não oxigenadas, ou podem vir a ser oxigenadas, porque essas duplas essas insaturações podem ser atacadas pelo oxigênio e serem oxidadas, né? Formando aí grupos hidróxidos, grupos carbonilas, enfim, várias funcionalidades aí que podem ser introduzidas ou posteriormente, né, depois de formado o sistema terpênico aqui, ou até mesmo durante o processo de formação, né, já vindo com oxigênio aqui. Então, uma classificação aí, com 10 é monoterpeno, com 15 é sesquiterpeno, com 20 é diterpeno, com 25 é sexterpenos, né? Sexterpenos. 30 triterpenos, 40 tetraterpenos. O mais difícil aí de memorizar é o sexterpenos, né?
sesquiterpenos, que é 25. Os de terpenos é fácil, sesquiterpenos, monoterpenos. Aqui temos o esqualeno, que são, né, quantas unidades? 6 unidades isoprenicos. Né? São 30, portanto, né? 6 vezes 5, 30. 30 é um triterpeno. O esqualeno, um triterpeno, é o precursor das moléculas de esteroides. Aí que vamos depois ver os esteroides, uma importante classe, né, de compostos lipídios, né, lipídios. A partir né, um dos principais esteroides são o colesterol, que por sua vez dá origem a todos os hormônios esteroidais. Né? A gente vai ver depois na sequência. O esqualeno, portanto, molécula que é sintetizada, e a partir dela, é claro que ela não fica sempre assim, linear, né? Ela tende a sofrer rotações nas ligações simples, então ela se novela, se dobra. Né? Então, o licopeno, os beta-carotenos, né? Os carotenoides, né? O licopeno, por exemplo, é encontrado no tomate, né? Notem que o sistema aqui é conjugado. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, esses sistemas conjugados são todos coloridos. Então, muitas plantas coloridas são devido à presença desses lipídios, né? Sistemas conjugados aí que são um tetraterpeno, quer dizer, esse caso aí são 40 carbonos, né? São 40 carbonos, são 8 unidades isoprênicas, né? É um beta-carotenoide. Beta-caroteno. Então, todos os que têm 40, né, átomos de carbono, todo tetraterpeno são chamados de carotenoides. Né? E eles são derivados aí do beta-caroteno, que está aqui desenhado. Beta-caroteno. O licopeno é um deles. Né? Isso aí é o precursor da vitamina A. Né? A vitamina A é um diterpeno. Né? Enquanto tem metade desse número de átomos de carbono. Rompe no meio aqui e fica 2 unidades de vitamina A. E a vitamina A também é chamada de retinol. Né? Retinol. Então ela tem esse sistema conjugado aqui, e está presente, né, na retina, no olho, e tem a importante função de gerar impulsos nervosos aí quando incide sobre essa molécula um fóton, né, de luz. Existem nas células os bastonetes, né, e onde na retina, no fundo do olho, quando a luz bate, acontece aqui né, processo de isomerização ou oxidação. Ou seja, temos um álcool, ele passa para a forma de um aldeído, e também acontece uma isomerização entre o carbono 11 e 12, que aqui está no retinol, na vitamina A, está na forma trans, e aqui no retinal, a ligação 11 já está na forma cis. Cis é o Z, né? Z quer dizer cis, e o E quer dizer trans, então aqui seria o E. Né? E retinol aqui é o Z retinal. Né? Então aqui existe um grupo amino ligado na opsina, que é uma enzima, né? Que também faz parte do processo. E é claro, quando você vê um aldeído e uma amina, provavelmente um resíduo aqui de lisina, se liga com a carbonila formando uma imina, né? Vamos ver isso aqui na sequência. Então se forma a imina ligada aqui na proteína, né? Essa proteína tem, né, um resíduo de lisina, no resíduo de lisina tem nitrogênio, forma aqui uma imina, né? Primeiro aqui, depois acontece que o que faz a luz, um fóton de luz, é absorvido aqui pela ligação pelos carbono 11 e 12. Né? Um fóton normalmente reações fotoquímicas, esses sistemas conjugados aí são suscetíveis a sofrerem reações fotoquímicas.
na área do visível, porque como são coloridos, quando se fala que são coloridos, né, tem cores que né, que estão na faixa da visibilidade. Né, não é ultravioleta nem infravermelho, se trata de luz, né, de fótons que são sensíveis à vista, somos capazes de ver. Então, nesse caso, a fotoquímica, quando atinge um fóton aí de comprimento de onda da luz verde, luz azul, né, cada cor, cada fóton, né, tem sua respectiva energia, seu comprimento de onda. Né? Então, as ondas, né, os fótons de luz visível, eles coincidem, né, a energia deles coincide com a capacidade de alterar e interagir com esses sistemas conjugados aqui, promovendo né, modificações fotoquímicas, reações fotoquímicas. As ligações do tipo pi conjugadas, né, envolvem energia que está justamente no nível de energia envolvido aí nesses sistemas conjugados, podem ser alterados pela absorção ou emissão de um fóton, né, de luz visível, né, da área do visível. Então, quando atinge um fóton, né, nesses comprimentos de onda que estão, né, na faixa do visível, atinge esse sistema, né, conjugado aqui, esse fóton é absorvido e causa aí uma modificação química. Essa energia absorvida é usada para fazer essa conversão da forma Z para a forma E. Né? Aqui está na forma Z, passa para a forma E. Né? Você tem que entender o fóton como, né, uma onda de som, por exemplo, uma vibração. Quando uma vibração se propaga, ela pode fazer as coisas vibrarem. Então, se você colocar uma vibração que atinge uma vidraça, você vai sentir a vidraça vibrar. Agora, o mesmo não acontece com um muro ou com uma folha de ferro. Né? Por quê? Porque as características, né, da vibração, ela pode ser absorvida por um material que pode, né, pela sua constituição, vibrar na mesma frequência. Então, entra em sintonia. Agora, um outro objeto mais rígido não consegue vibrar naquela frequência né, daquela onda, daquela radiação. E daí não é absorvido. Então, é claro que se uma radiação de outro comprimento de onda pode não ser, né, ser inócuo aí ao sistema, ele não ser absorvido pelo sistema. Mas as radiações visíveis, né, são absorvidas porque entram em sintonia com esse sistema aqui. Então, a vibração da radiação faz o sistema vibrar, a energia é absorvida pelo sistema e ela se desfaz, ela tem que, né, promover algum resultado, e uma das coisas que pode acontecer é a conversão da forma Z para a forma E, né? Certo? Aqui está na forma Z, aqui na forma E. Essa modificação aí causa, né, um impulso elétrico que é transmitido para o cérebro. De alguma maneira aí, isso também não está totalmente esclarecido, né, todo o processo, mas toda essa interação fotoquímica que causa essa modificação conformacional acaba causando um estímulo elétrico, né, um elétron aí acaba sendo transferido, né, para alguma terminação nervosa, e isso vai causar, né, uma informação, vai levar uma informação, né, para o cérebro. É claro que são muitos fótons, muitas moléculas de vitamina A, né, de rodopsina, que estão envolvidas. Então, são vários fótons de vários comprimentos de onda, são vários impulsos que são formados, e toda essa informação vai para o cérebro, e lá que vai ser convertido numa imagem. Né? Todo esse processo ainda não está totalmente claro, mas o que interessa para nós aqui é entender, né, como que acontecem as reações, né, as reações químicas envolvidas aqui. Então é simplesmente uma mudança conformacional, e como consequência passa da forma Z para a forma E, né, da forma cis para a forma trans, e essa mudança conformacional envolve energia, e essa energia se converte aí num impulso nervoso,
né, que é transferido para o cérebro por terminações nervosas. É toda uma química da visão, né? Ao final, ele se desliga da opsina, volta a ter o aldeído de origem, né? Estava na forma trans, voltou à forma cis. Aí um outro fóton atinge novamente todo o processo, pode ter outro ciclo, né? E outro impulso nervoso. Substâncias de 5 carbonos usada na biossíntese de terpeno é o pirofosfato de isopentenila. Então, isso aqui é a biossíntese do pirofosfato de isopentenila, ou seja, é o primeiro, como se cria aquela unidade isopreno, né? Não é uma unidade de isopreno, na verdade é o que no organismo vivo, durante a síntese, né, a biossíntese desses terpenoides, o que o organismo utiliza não são unidades isoprenos, né? Isoprenos, são unidades pirofosfato de isopentenila. Essa que é a unidade utilizada pelo organismo para a síntese, né? A biossíntese dos terpenos. Então, aquela unidade de 5 membros que a gente chama de isopreno, na verdade, é uma unidade pirofosfato de isopentenila. É essa que é a unidade que o organismo tem que sintetizar para preparação de todos aqueles terpenos. Aqui já estamos entrando então na biossíntese. A gente apresentou aí alguns tipos, né, algumas classes, né, inclusive os prostaglandinas de terpenos. Aqui estamos vendo aí o processo biosintético, né? Começa com acetilcoenzima A e a malonilcoenzima A. Então, o grupo malonil está aqui, é um composto beta-dicarbonilato. Esses compostos beta-dicarbonilato têm esse carbono aqui que separa as duas carbonilas, é bastante um carbono ácido, né? Tem hidrogênios ácidos aqui. Então acontece condensação, né? Uma condensação de Claisen. O que vai acontecer? Esse carbono é um carbono ácido, né? Tem hidrogênios ácidos. Sai o hidrogênio daqui e forma um carbânio aqui. Esse carbânio vai atacar o carbono carbonílico da acetil-CoA. Daí esse grupo CO aqui acaba saindo na forma de CO2. Então sai esse grupo CO e esse carbono aqui do centro, que é um carbono ácido, ataca o carbono carbonílico aqui da extremidade, formando, né, se unindo a ele. Ó. Esse grupo aqui, então, né, esse carbono aqui era o carbono central aqui. Esse CO aqui saiu na forma de CO2 e esse carbono se ligou aqui. Né? Esse carbono aqui se ligou a esse carbono carbonílico. Tá? Essa ligação aqui. Ó. Antes essa ligação aqui era com enxofre, agora saiu o grupo carboxo aqui e entrou o grupo acil aqui nesse mesmo lugar. É uma condensação de Claisen, a gente já viu isso. Condensação de Claisen lá, né, um tópico exclusivo sobre condensação de Claisen, né, um mecanismo todo detalhado. Daí se formou, isso acontece também né, no meio orgânico, aí, através de enzimas, né, de coenzimas. Aqui se formou, coenzima aqui é o grupo acetil, é o grupo CoA, né, coenzima A. Acil-CoA ou coenzima A. Temos aqui então o acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA sofre outra reação do tipo condensação também, né? Um outro grupo malonil de novo. E agora o grupo CO se manteve, ó, o CO não saiu. Está aqui, né? Uma outra condensação de Claisen. Está aqui o grupo. Saiu, né? O acil-CoA, um dos acil-CoA saiu, né? Que seria esse aqui. Saiu o CO2 de novo, que é esse grupo aqui. Saiu novamente. Ele atacou de novo esse carbono aqui, o carbono beta. Só que aqui, né, quando esse grupo aqui, o primeiro, né, malonil-CoA tinha um carbono negativo, atacou lá o carbono carbonílico, agora acontece a mesma coisa. Esse carbono aqui ataca, né, esse carbono, o carbono carbonílico aqui. É essa ligação que se formou. E sai esse grupo carboxo aqui. Então esse grupo todo aqui, né, acil-CoA, todo esse malonil-CoA, perde o grupo carboxo na forma de CO2, e esse carbono aqui é o carbono que está ligado aqui. E esse S-CoA ele sai.
é hidrolisado essa ligação, por isso tem água aqui, acontece uma hidrólise, esse grupo sai. Então fica esse S-CoA que já existe aqui, esse carbono é esse carbono aqui, essa carbonila é essa aqui, sofre um ataque desse grupo aqui, que é um carbônio que se forma aqui, da mesma maneira que aconteceu, o carbônio atacou lá, ó. Esse grupo carboxy saiu, aqui o grupo carboxy também sai, esse grupo carboxy, há uma descarboxilação, e esse grupo todo aqui se liga aqui, né? É esse pedaço aqui. Ou seja, só que o grupo S-CoA foi hidrolisado, se transformou em carboxy. Né? Então já foi dois passos: o ataque, né, a condensação de Claisen, seguido de uma hidrólise do grupo acil-CoA. Né? O grupo acil-CoA aqui se liberou. Já está aqui, ó. Foi hidrolisado. Agora esse sistema aqui é hidrogenado. Aliás, ele sofre uma hidrólise também aqui, né? Perde o novo grupo S-CoA que sai. Tem que entrar hidrogênio. Um hidrogênio para entrar onde está, né? No oxigênio aqui, e vai ter que ter um hidrogênio para se ligar com o grupo acil, né? Então sofre uma segunda hidrólise e uma hidrogenação. O grupo carbonila aqui desaparece. Onde havia uma carbonila se tem agora uma hidroxila. Então houve aqui duas hidrogenações, né? Precisou de uma para tirar o oxigênio, né? Introduzir hidrogênio no carbono e o oxigênio formando água. E acaba formando um carboxo aqui, porque hidrolisa também, né? Hidrolisa, assim como hidrolisou esse grupo aqui, né? Houve uma descarboxilação e uma quebra do S-CoA aqui, para formar o grupo carboxo, aqui também vai haver uma hidrólise desse grupo S-CoA aqui, e depois uma hidrogenação. Aí você tem aqui o ácido mevalônico. Esse ácido mevalônico que sofre né, é um álcool, né, é um diálcool aqui, ele sofre a aquisição de um grupo fosfato, né, uma fosfatação aqui, forma um éster, né, um éster de fósforo, uma carbonila aqui, um álcool e um ácido, um éster, né. Toda vez que você tem um álcool, né, que é o álcool aqui, e um ácido, que é o ácido fosfórico, você tem fornecido pelo ATP, você tem um fosfato, né? Então esse aqui é o fosfato de mevalonila, né? Do ácido mevalônico. Poderia se perguntar por que ele não atacou, né, o outro grupo, né, hidróxido. Provavelmente a enzima fornece essa especificidade, né, para atacar o álcool primário e não o terciário. E o álcool primário é menos impedido, né, é mais reativo, então é mais fácil de atacar o álcool primário que o terciário. Então, isso aqui já temos aí o fosfato de mevalonila. Nós precisamos do pirofosfato, né, de isopentenila. Aí, uma vez que temos aí o fosfato de isopentenila, ele, né, mais um ATP, mais um grupo, formou o pirofosfato agora, né, de mevalonila. Antes era apenas o fosfato, entrou mais um grupo ATP, né, mais um grupo fosfato aqui. Temos o pirofosfato de mevalonila. E novamente, mais um ATP para sofrer agora a desidratação e a descarboxilação. Aqui. Perde um grupo carboxy, na forma de CO2, e desidrata. Se você pegar um álcool terciário, como temos aqui, e fosfatar ele é um bom grupo de saída, ele sai e forma uma insaturação. Formou uma insaturação e uma descarboxilação. Como já vimos anteriormente, aí a descarboxilação aconteceu aqui. Então, tinha um carbono aqui, outro carbono aqui, dois carbonos, né? Com a saída do carboxo ficou os dois carbonos, um é esse e outro é esse. Sendo que com a desidratação formou uma insaturação. Esse é o pirofosfato de isopentenila, que é a matéria-prima, que é o grupo, por assim dizer, entre aspas, nosso isopreno, né? É o isopreno, é a unidade de 5 carbonos, que é a matéria-prima, é o tijolo, né, da construção dos terpenos. Né? Todo monoterpeno, sesquiterpeno, diterpeno. São unidades como essa aqui. E o organismo usa o pirofosfato de isopentenila para construir todos os terpenos. A biossíntese dos terpenos parte dele. Principalmente, né? Parece que existe uma outra via, que não é do mevalônico, né?
mas que nas bactérias utilizam, para construção de terpenos de 40, né, 30, 40 carbonos, utiliza uma via um pouco diferente, mas basicamente, né, é isso, sempre vai precisar do pirofosfato de isopentenil. E daí? Tendo aí a conversão do ácido malônico em fosfato de mevalonila, né? Então, aqui também você pode ter a síntese como que é a conversão do ácido malônico em fosfato de mevalonila. É uma dos passos, né, que está em detalhe. O ácido mevalônico, ele, né, tem um álcool, né, a gente mostrou isso, ele tinha um álcool aqui, tem um álcool terciário, um álcool primário. O álcool primário é mais, né, é menos impedido, né, e é mais reativo também. Um álcool terciário costuma sofrer desidratação. Se você esterifica ele com fosfato aqui, se torna um bom grupo de saída e sofre desidratação. Isso acaba acontecendo depois. É nesse momento aqui, nesse passo da reação, por isso que ataca o álcool primário, que é menos impedido e mais reativo. Ele ataca, né, o fósforo como se fosse uma carbonila aqui, né? Então, o hidróxido funciona como se fosse um nucleófilo, né? Atua como um nucleófilo. Como acontece nas esterificações normais, é uma reação de esterificação isso aqui, né? Só que uma esterificação não com o ácido carboxílico, assim, de um ácido carboxílico, mas com um grupo fósforo né, de um pirofosfato, de um ATP. Para aumentar a eletrofilia desse fósforo, note que o fósforo está ligado com oxigênios negativos aqui, e isso diminui a eletrofilia desse fósforo. Então, eles colocam um magnésio positivo aqui. O magnésio positivo fica coordenado com esses oxigênios, né, aqui entre os dois oxigênios, retirando carga negativa do sistema. E com isso aumenta a eletrofilia, né? Você coloca um magnésio positivo, um íon positivo puxando os elétrons do oxigênio, aumenta a eletrofilia do fósforo, que permite o ataque, né? Além do sítio ativo lá que está se coordenando também aí né, com esses oxigênios. Então lá está tudo, no sítio ativo está tudo preparado para ver esse ataque aqui. Par de elétrons do oxigênio, do grupo hidróxido, é um nucleófilo, ataca o fósforo, né? Está aqui e se quebra essa ligação, né? Se rompe um grupo fosfato aqui. Então se forma aí fosfator, ele vai sofrer uma segunda, né? um segundo ataque nos mesmos termos, né? Agora com um grupo fosfato atacando o outro fosfato, né? Um atua como nucleófilo e outro como eletrófilo. Esse oxigênio vai atuar como nucleófilo e esse fósforo como eletrófilo. Novamente vai acontecer, né, a mesma reação, né, ruptura de novo, e agora você tem o pirofosfato. E a saída então necessita aí de 2 moléculas de ATP para transformar o ácido mevalônico em pirofosfato de mevalonila. Uma vez que tenha acontecido isso, o passo seguinte vai ser a descarboxilação, né, perda desse grupo carboxo aqui, e a perda do hidróxido, com outro ATP novamente, para formar aqui agora sim ele vai atacar um outro novo ATP, vai atacar esse grupo hidróxido aqui, vai formar um fosfato aqui, e o fosfato vai quebrar essa ligação com a formação de uma insaturação aqui. E, claro, a perda de um CO2, né, descarboxilação. Teríamos um composto carbonilado e ao mesmo tempo a perda de um grupo carboxo. Então acaba se formando aí, no fim das contas, o pirofosfato de isopentenila. Aqui já está o grupo hidróxido, já foi desidratado, que ele saiu na forma de água. O grupo carboxo já saiu também na forma de CO2, só que formou essa insaturação aqui, né? Que é a isopentenila, né? De pirofosfato ou de fosfato, né? São 2 grupos de fosfato. Daí, no meio ácido, né, na presença de um próton, aí, um sítio ativo, é claro que um local de atuação de um próton é sempre a ligação π. As ligações π são ricas em elétrons. Então, se tem um próton vai atacar aqui. Vai se formar o carbocátion mais estável, que é o carbocátion terciário, tá vendo aqui? Carbocátion terciário. E daí,
com a perda de um outro hidrogênio aqui da posição, né, da posição 2, essa aqui é a posição 1, essa é a posição 2. A perda de mais um hidrogênio, um H+, aqui, vai formar essa insaturação. Essa daí, na verdade, foi uma isomerização que aconteceu, né? A insaturação era terminal, menos estável. Note que uma insaturação, um alceno terminal é menos estável do que um alceno aqui não terminal, né? Cair aqui, né? Mais substituído, né? Um alceno mais substituído. Aqui é um alceno menos substituído, tem 2 hidrogênios aqui, né? Aqui ele não, só tem um hidrogênio, né? Estaria aqui. Então, quanto mais substituído for o alceno, mais estável ele é. Então, esses rearranjos, né? Essas migrações de próton, né? De hidreto, né? Que acontecem em alguns casos de forma espontânea, elas são comuns, né? De acontecer. Esses rearranjos, né? De alcenos, né? Podem acontecer de forma, inclusive, espontânea. Então, lá no sítio ativo, certamente não vai haver dificuldades, né, energéticas para favorecer, né, porque é mais favorável, inclusive. Então, esse daqui é outra, né, além do pirofosfato de isopentenila, que vimos anteriormente, que é o tijolo, né, da construção dos terpenos, o pirofosfato de dimetilalila, né, que é esse outro aqui, que é um isômero, eles dois, né, tanto um quanto o outro, vão ser os tijolos, né, serão as unidades básicas de construção dos terpenos, né, a partir dessas duas unidades aí. O pirofosfato de isopentenila e o pirofosfato de dimetilalila. Então, quando você tem, né, o pirofosfato de metilalila se encontra com o pirofosfato de isopentenila, você pode ter um ataque aqui, cabeça, né, cauda aqui, uma cauda, né, a cauda do pirofosfato de metilalila. Né, esse daqui é um bom grupo de saída, notem, esse aqui é um bom grupo de saída. Quanto mais ácido for, né, o grupo, né, mais básico né, mais fraca é a base conjugada. Então, esse aqui é um bom grupo de saída. O grupo pirofosfato ele sai com facilidade. É aqui que está a energia química, né, que favorece a reação. A introdução desse grupo pirofosfato aqui, que é um bom grupo de saída que favorece que reações subsequentes aconteçam. E quando esse grupo sai, ele é estabilizado pela ligação π, porque ela pode ficar fazendo ressonância aqui, estabilizando esse radical, né, esse cátion. Né? Quando quebrar essa ligação, se bem que a coisa normalmente no sítio ativo acontece de forma concertada, né? Não dá tempo, né, de haver estabilização, já vem o grupo e se liga, mas de ocorrer de outra maneira, esse carbocátion que se forma aqui com a saída desse grupo ácido, né, que é bastante eletrofílico, então ele leva os elétrons, se rompe a ligação, porque aqui a ligação carbono-oxigênio está muito desequilibrada, né? Se você tem um grupo tão eletrofílico com tantos oxigênios assim, eles tendem a romper e levar os elétrons. Então, rompe com facilidade essas ligações aqui. E a carga ficaria sobre o carbono, mas ele sofre ressonância com a ligação π aqui adjacente. Então a carga positiva fica estabilizada. Então facilita muito essa ruptura aqui. Por outro lado, vem isso aqui, né, a ligação π, como falamos, é um bom nucleófilo. Então o par de elétrons aqui vai ser doado para o carbono que se formou aqui, o carbocátion que se forma aqui, que é o mais... Esse carbocátion é o menos impedido, né? Esse aqui está mais impedido, é um carbocátion terciário. Então, esse aqui é mais reativo, esse carbocátion vai atacar, vai receber o ataque do par de elétrons da cabeça, né? Esse aqui é a cabeça de outra unidade e pirofosfato de isopentenila. Daí formou aqui, ó. Saiu o par de elétrons, ficou uma carga positiva aqui, veio um par de elétrons da isopentenila. É claro que a carga fica aqui sobre o carbono terciário. Quando saem esses elétrons, fica uma carga positiva aqui, certo? Formando um carbocátion estabilizado, um carbocátion terciário, é estável, né? E saiu o grupo pirofosfato, está aqui. Agora isso aqui sofre né? perda de um próton, né? Adjacente, pode ser do lado de cá ou do lado de cá. Vai perdeu aqui, perdeu um próton nessa posição aqui, formando uma insaturação. Que notem que se formasse do lado esquerdo também seriam não um alceno
substituído, né? E do lado de cá também é um alceno substituído, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Só não vai se formar uma insaturação aqui com o carbono metílico, né? Porque daí é o alceno menos saturado que teremos, né? Substituído, né? Ou seja, ou forma do lado direito ou esquerdo. Se forma, né, do lado direito aqui, algo deve estar estabilizando, né, e causando essa especificidade para formar. Se formou aí o pirofosfato de geranila. Esse pirofosfato de geranila já é uma unidade de dois, né, de dois grupos de 5 carbonos, né, de dois isoprenos, por assim dizer. Já temos um monoterpeno aí pronto, agora é só ele ciclar, né, já é um monoterpeno. Está aqui o pirofosfato de geranila, que vimos como se forma, né, como se formou anteriormente. Tem duas insaturações. O que a gente não vê às vezes ao desenhar essas estruturas é que elas podem ser dobradas, né, de tal forma que fica fácil visualizar o terpeno que vai se formar. Aí ficou mais fácil de ver. Ó. É o mesmo, foi desenhada essa cadeia de forma linear, mas você pode dobrar, né? Essas ligações simples são de rotação livre, então você pode desenhar elas. Isso é uma boa prática, né? É importante se fazer desenhos e ver e redesenhar as mesmas moléculas várias vezes, né? Desenhando ela em outra, né? Com outra conformação espacial aí, que facilite visualizar a reação que pode acontecer aí. Então agora ficou fácil, ó. Você tem aqui um carbono, né? Tem um bom grupo de saída, que é o grupo pirofosfato, esse carbono aqui. Então é um carbono eletrofílico, tem uma carga positiva sobre esse carbono aqui. E temos aqui um nucleófilo, doador de elétrons. Temos um carbono positivo e temos do lado, né, uma ligação π rica em elétrons. Então, quando isso daqui sair, um par de elétrons vai vir aqui atacar. Mas é uma possibilidade. Mas aqui, no caso, a primeira coisa que aconteceu foi uma hidrólise desse grupo pirofosfato, formou um álcool. Isso aqui já é o geraniol, é uma das possibilidades, né? Claro, hidrólise também pode acontecer. E além da hidrólise, que formando o geraniol, que é o óleo de rosas e de gerânio, né? Normalmente são substâncias aromáticas, são óleos essenciais. Depois sofre uma redução. Redução quer dizer uma hidrogenação, né? Com NADH, né? O FAD, né? O NADPH, né? Hidrogênio aqui. Depois oxida, né? Oxida, o grupo OH se transforma no aldeído. Você tem aí a citronelol, a citronela, que é o óleo de limoneno, né? Aqui tem o óleo de rosa, gerânio, tem também a citronelol. E a possibilidade, outra possibilidade que estávamos aí conjecturando é que aconteça um ataque aqui desse alceno, né? Um ataque nucleofílico, aqui é o carbono número 1, né? Que esse aqui é o carbono número 1 que está ligado ao grupo pirofosfato. Então ataca aqui, se fecha, tá, né? E a carga positiva vai, né? Se uma ligação π sair daqui, a carga positiva fica estabilizada, um carbono terciário. E esse carbono terciário, essa carga, né? Esse carbocátion terciário aqui, com a perda de um próton, né? Que poderia ser esse próton aqui, formar uma dupla aqui entre o carbono do ciclo, né? Formando uma insaturação aqui, mas também pode sair um hidrogênio, qualquer um dos 3 hidrogênios da metila do lado direito ou qualquer um dos 3 hidrogênios da metila do lado esquerdo. Então, como são 6 hidrogênios que podem sair, aqui só tem um, né? Então a possibilidade de sair um desses 6 é maior do que sair apenas um, apesar de ser mais estável, aqui se formar uma insaturação, né, um alceno mais substituído. Por algum motivo, no centro ativo lá pode ser facilitada a saída de um hidrogênio dos grupos metila, seja de um lado ou do outro. E formar o limoneno. Limoneno com a perda de um próton, né, de um H+. Esse H+, vai se ligar com o pirofosfato negativo para formar, né, a forma ácida do pirofosfato e, por outro lado, o limoneno, que está nos óleos de laranja e limão, né, que tem um odor característico, limoneno, tem um odor de limão, de laranja.
E depois essa estrutura pode sofrer oxidação, né? Formando aqui a carbona, né? A carbona, e depois sofrer hidrogenação da carbona, formando o mentol. Né? Hidrogenou tudo, né? Hidrogenou essas saturações, hidrogenou o grupo carbonila, formou o mentol. Mentol está presente no óleo de hortelã. Mentol. Notem que aqui nós temos 3 centros quirais, né? Temos esse da hidroxila, temos esse do grupo 7-propil aqui, e temos esse da metila aqui em cima. Então, são, no caso aí, como são todas reações de hidrogenações catalisadas por enzimas, esses centros quirais são sempre os mesmos, né? Existe uma estereoespecificidade. Não se forma mistura de isômeros, não. Se forma apenas um dos isômeros, que é o mentol, com a estereoquímica característica. Esse carbocátion aqui, ele pode sofrer uma perda de um próton, né? Da posição de das metilas, ou aqui do carbono, do ciclo hexeno, né? Pode perder hidrogênio daqui, ou um dos 3 hidrogênios da direita ou da esquerda. Aqui, e também, né, para formar o limoneno. Mas também esse carbocátion pode sofrer uma hidratação. Assim como acontece desidratação, também pode acontecer hidratação, né? Então o carbocátion é um bom eletrófilo, ele tem carga positiva, ele vai atacar o par de elétrons do oxigênio. Aí forma um oxigênio aqui, uma hidroxila protonada a princípio, depois desprotona e forma um álcool. Isso aqui é o alfa-terpineol, está presente no óleo de zimbro. Assim como hidratou, né, sofreu uma hidratação nesse carbocátion, as insaturações podem também ser hidratadas. Elas podem ser desidratadas para formar a insaturação, né, dos alcenos, eliminação de água, né? Com a perda de água se forma um alceno. Se você voltar a hidratar um alceno, você volta a ter o álcool de partida. Essas reações são reações de adição, né? Reações de adição. Alcenos sofrem reações de adição. No caso, uma hidratação, mas podia sofrer uma adição de halógeno, de cloro, né? De cloro, de iodo, né? E também de bromo, no caso. Tem a reações de descoloração de bromo, que quando existe uma substância, um alceno, você coloca uma solução de bromo, o bromo perde cor porque sofre aí a adição, né, em saturação. E pode haver adição de água, né, uma hidratação. Né? Então aí houve uma adição de água. Ou pode até haver uma adição de ácido clorídrico também, que seria a entrada de um hidrogênio e um cloro, né? Formaria uma cloração, uma monocloração. Então, tudo isso pode acontecer com alcenos. Para rever isso aí, dá uma olhada lá nos capítulos iniciais da química, reações de adição. Daí houve uma reação de hidratação aqui, se formou hidrato de terpino, né? Que é um constituinte comum de remédios para tosse. É um antitussígeno, portanto. Está aí a partir então do pirofosfato de geranila, né? Quantos terpenos já podem ser formados, né, biosintetizados. Formação do pirofosfato de farnesila. Aquela mesma reação que foi usada para formar o pirofosfato de geranila pode sofrer mais a adição de mais uma unidade isopreno, né, por assim dizer. Não é isopreno, é pirofosfato de isopentenila, né? Aqui é uma unidade de 5. Essa aqui é a unidade, né, a molécula doadora de isopreno, né? As unidades isoprenas saem daqui. A mesma reação que foi feita para a adição da primeira unidade é usada para a adição da segunda unidade e assim consecutivamente. Né? Sempre você vai ter o grupo pirofosfato ligado aqui com né, a unidade terpênica. Né? Esse carbono é um carbono eletrofílico, que tem um grupo de saída muito importante aqui, né? Foi construído à custa de ATP, né? Para facilitar a reação. Aqui que você vê como a energia química flui, né? Do ATP para uma molécula, né? No caso é uma molécula de geranila, ela está ativada, né? No caso desse grupo aqui. É aqui que está a energia química, que promove a reação ocorre só porque tem esse grupo fosfato aqui. Então, normalmente parece um pouco subjetivo, né, entender, mas como que a energia química, né, do ATP
promove, faz as reações acontecerem, né? Como que é isso? É simplesmente, né, facilitando uma reação que de outra maneira, né, energeticamente não aconteceria. E a energia está aqui, esse grupo aqui tem força para retirar, quebrar uma ligação, energia química. E ela quebra com facilidade essa ligação aqui, né? E isso vai acontecer, vai facilitar que uma reação, né, ocorra, né? E esse alceno aqui não atacaria um álcool comum, entende? Se fosse um álcool aqui, um grupo hidroxilo, a reação não aconteceria. Mas o fato de estar com um grupo de saída muito poderoso aqui é que essa reação é facilitada. Então, o alceno, que é né, rico em elétrons, é uma ligação π, os pares de elétrons atacam o carbono 1, né? E esse grupo, que é um bom grupo de saída, sai na forma de pirofosfato e se formou aqui, aumentou a cadeia carbônica, né? Aconteceu ampliação, ganhou mais 5 unidades a cadeia carbônica. Se forma um carbocático inicialmente aqui, porque, né, a ruptura aqui, esse par de elétrons que está aqui move-se para cá, aí se formou aqui um carbocático. O carbocático se formou justamente aqui sobre esse carbono, bem aqui. Porque aqui, daqui que saiu os elétrons, né? Os elétrons saíram, foram para lá, se formou uma carga positiva aqui. Esse carbono positivo é o carbono da insaturação. Esse grupo pirofosfato continua unido aqui, certo? E aqui ele perde um próton, né? Toda vez que tem um carbocático, o que o carbocático pode fazer para perder essa carga positiva? Ele pode perder um próton, ou ele pode atacar uma molécula de água e ganhar um grupo hidróxido, né? Como vimos anteriormente. Mas o carbocático ele pode perder hidrogênios que estão no grupo metila, pode perder hidrogênio aqui nas posições alfa, né? Pode perder hidrogênio aqui. Se ele perder hidrogênios dessa posição aqui, se forma uma insaturação. Então sai um H+ daqui, né? Um próton aqui. E forma uma insaturação. Você tem agora, né? Você começou com pirofosfato de giranila, agora você tem o pirofosfato de farnesila, ganhou 5 unidades. E essa unidade de pirofosfato de farnesila pode sofrer mais uma reação com outro pirofosfato de isopentenila com adição de mais 5. Né? E ao final, quando a cadeia está toda formada, você dobra ela e consegue visualizar os diversos terpenos que podem se formar. Né? E essa ligação se quebra aqui por simples hidrólise. Né? Uma hidrólise aqui, esse grupo é um bom grupo de saída, a água pode hidrolisar e perder o grupo pirofosfato a qualquer momento. Pirofosfato de farnesila é um importante, agora é um sesquiterpeno, são 15 unidades. Com ela você pode gerar vários sesquiterpenos aí a partir dessa estrutura. Está aqui o pirofosfato de farnesila, que é um sesquiterpeno. E se ele unir com outra unidade de pirofosfato de farnesila, 2 unidades, né, eles podem, né, através de reações, como a gente já viu anteriormente, se unir os dois grupos. E você tem um sistema agora com 30 carbonos, que seria um triterpeno. Né? Você vai usar uma enzima chamada sintase, esqualeno-sintase, só que aqui vai ser do tipo cauda-cauda. Né? Um par de elétrons aqui vem, ataca esse carbono aqui. Vai ser do tipo cauda-cauda, então um pouquinho diferente das ligações anteriores, que era do tipo cabeça-cauda. A união vai ser do tipo cauda-cauda. Um vai atuar como eletrófilo, outro como nucleófilo. Bom, já estamos quase acabando, mas para não ficar muito extenso essa aula, eu vou deixar para falar sobre esteroides, né, que é o último assunto, e vai ser uma última aula rapidinho sobre esteroides, portanto, e daí não vai sobrecarregar essa última aula, vamos separar, terminar por aqui. Deixaremos para falar dos sistemas de anéis aí dos esteroides, né, que é uma importante classe de compostos, aí, hormônios, né, colesterol, na próxima aula. Até lá.